9 das 20 equipes que vão jogar a Série B de 2025 tiveram que realizar alguma correção de rota e trocaram as comissões técnicas antes do início do Brasileirão. Entre as mudanças mais recentes tivemos a do CRB, que anunciou o final do vínculo com o técnico Humberto Louser e já anunciou um novo substituto. O técnico Barroca vai comandar o CRB para a sequência da temporada. Um outro anúncio mais recente foi do Avaí, que tem a partir de agora o técnico Jair Ventura, que comandou o Goiás no início da temporada. Aliás, um Goiás que já tem um novo treinador, Wagner Mancini foi anunciado e já trabalha com a equipe esmeraldina visando a Série B. Vou falar um pouco nesse vídeo sobre as mudanças nas comissões técnicas antes do início da Série B, que está longe de ser uma novidade. Em 2024 tivemos até uma mudança maior, mais de 50% das equipes mudaram seus treinadores antes do início do Brasileirão da Série B. Quero que você fique à vontade para comentar aqui abaixo e deixar um pouco da sua opinião. Deixa o joinha, se inscreve no canal e também compartilhe o link para mais conteúdos como esse. Também vou trazer um convite para você. Tem já disponível no canal a apresentação das 20 equipes da Série B que eu trouxe no Papo de Segunda, toda segunda-feira por volta das 19 horas, mas os vídeos já estão disponíveis aqui no canal. E também, acredito que nessa sexta-feira ou no sábado, eu vou estar trazendo também uma tier list classificando quem deve brigar pelo quê na Série B de 2025. Os candidatos ao título, a luta pelo acesso e a luta contra o rebaixamento, a partir dos elencos das equipes e também do que se teve de apresentação delas nesse início de temporada. Deixa o joinha, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Mas bora lá! Primeiro, trazendo uma avaliação das equipes que mantiveram os seus treinadores para a sequência da temporada, quem fez uma aposta inicial e está apostando no projeto inicial. O América segue com o nome do William Batista, que foi vice-campeão mineiro, mas teve uma eliminação precoce na Copa do Brasil. O Atlético Paranaense segue com o nome do Barbieri, apesar de ter balançado com a eliminação na semifinal do Paranaense, segue com o Barbieri. O Atlético tem o nome do Roger, o Atlético de São João del Rei, uma das equipes que subiu à Série B. Chapecoense tem o nome do Dalpozo ainda, o projeto inicial segue. Criciúma segue com o Zé Ricardo. Coritiba, apesar da eliminação nas quartas de final do Paranaense, tem o nome do Mozart. Novo Horizontino tem o Eduardo Batista. Botafogo de Ribeirão Preto segue com o Zanardi. Operário tem o Bruno Pivetti. Vila Nova tem o Rafael Lacerda. E o Volta Redonda segue com o Rogério Correia. Todos os outros treinadores, todas as outras equipes trocaram seus treinadores iniciais. Né? Todas as outras 9 equipes mudaram. Assim, falando de uma forma bem geral para essas 9 equipes sobre as mudanças, é claro que algumas mexeram um pouco antes, outras como o CRB, como o Avaí, realizaram essas mudanças agora às vésperas do início da Série B. Isso traz um impacto muito claro, né, de um período de adaptação que esses treinadores terão que ter. Acredito que o Atlético Goianiense também trouxe o nome do Tencate muito próximo do início da competição. O Remo também trouxe o nome do Daniel Paulista muito próximo do início da Série B. O Cuiabá não, o Guto já teve um tempo um pouco maior. O Goiás tem o nome do Wagner Mancini muito próximo do início da competição, apesar de ter um elenco muito qualificado, mas até ele se ambientar o grupo, apesar de já conhecer algumas peças, mas isso deve gerar algum reflexo para o início da competição. Então o CRB deve sofrer, além também do ponto específico do CRB, que passa por uma reformulação do elenco, não só na comissão técnica. Então se tem saída de algumas peças importantes, outras que ainda estão para chegar. O Avaí teve o nome do Enderson Moreira no início da temporada, inclusive foi um desejo do CRB antes do nome do Barroca. O Avaí foi campeão catarinense. O Avaí, apesar de ter ali alguma irregularidade, mas para o elenco que o Avaí gerou ao seu treinador, eu entendo que o trabalho do Enderson Moreira não era ruim, não era terrível. Tudo bem esperar um pouco mais, mas entendo que
Tem também muito essa divisão de parcela de culpa, né? De até que ponto o treinador era o grande culpado. Eu entendo que o Avaí ele não forneceu o suficiente para o seu treinador. Eu entendo que o CRB ele também não ofereceu o suficiente para o seu treinador. Próprias declarações do técnico Humberto, do presidente do CRB, do Marroquim, deixava muito claro isso, que a formatação do elenco do CRB, que tinha uma ideia até de começar talvez a temporada com o Hélio dos Anjos, parte do elenco foi escolhido pelo Hélio dos Anjos. Então se teve ali uma parcela de culpa que, tá, a maior parte era do treinador, mas nem toda ela era do treinador. O Guto no Cuiabá tem um tempo um pouco maior de trabalho. O Paysandu, né, teve a mudança no comando técnico também com um tempo um pouco maior de trabalho para o Luizinho. Ferroviário teve o retorno do Bergantin. E o Amazonas teve ali uma mudança também que gerou um tempo um pouco maior de trabalho. Acredito que entre as equipes que mudaram e tende a sentir um impacto maior, CRB com certeza, não só pela mudança na comissão técnica, mas pela mudança no elenco também. O Avaí também tende a sentir muito essa mudança. A ideia de jogo do Anderson Moreira não é parecida com a ideia de jogo do Jair Ventura. E isso vale também para o CRB, tá? A ideia de jogo do Barroca não é muito parecida com a ideia de jogo do Humberto Louser. Do lado do Goiás deve também sentir um pouco mais esse impacto. Wagner Mancini é de um jogo de um pouco mais de retenção de posse, de um jogo de controle, diferente do Jair Ventura. O Atlético Goianiense com o Tencard, que fez um grande trabalho, teve grandes trabalhos no Criciúma, mas teve apenas um jogo comandando a equipe goiana antes da Série B, que foi a eliminação para o Anápolis. Enfim, são mudanças que claramente elas vão trazer algum impacto para o início da Série B para essas 9 equipes. Mas para algumas que mudaram agora com a Série B há 9 dias, há 8 dias, para outras esse impacto ele tende a ser um pouco melhor absorvido, como é o caso do Paysandu, que mudou há um tempo um pouco maior. Mas enfim, acredito que não é o ideal, é óbvio que não é o ideal. Você traz outros treinadores que não foram responsáveis pela montagem desses elencos, então compromete a projeção e acredito que esses treinadores, alguns deles vão pedir nomes, e aí se tem também um comprometimento do orçamento, né, de quanto que as equipes vão ter que trazer e desembolsar para recompor alguma peça, para recompor algum setor, para que o treinador consiga colocar um pouco mais a sua cara na equipe. Mas assim, é algo natural, infelizmente é algo natural que a gente vem acompanhando na Série B, na Série A do Campeonato Brasileiro, antes do início do Brasileirão. Essas mudanças elas naturalmente acontecem, infelizmente ou felizmente, né? Tem trabalhos que realmente às vezes não encaixam. Voltando a falar sobre essas mudanças um pouco mais próximas, entendo que vai dar para trazer uma avaliação, por exemplo, do trabalho do Jair Ventura ou do Barroca, muito a partir do desenvolver e de como eles vão conseguir encaixar no grupo. Assim, eu vejo muito o trabalho do treinador a partir de como o elenco ele encaixa na mão do treinador. Então, acredito que o Jair Ventura, pelas peças que ele vai ter no Avaí e pelo que ele tinha no Goiás, ele vai sofrer. Tem um grupo do Avaí mais limitado do que o grupo do Goiás. E o Barroca tende a sofrer muito e outros treinadores, qualquer outro treinador que chegasse ao CRB iria sofrer Tem até algumas boas peças, Anselmo Ramon, também tem o nome do Danielzinho, mas é um CRB que passa por algumas mudanças, saída do Léo Pereira, tenta uma negociação com o Oswaldo, tenta uma negociação com o Dadá Belmonte, mas é um grupo que ainda está incompleto. Isso tende a prejudicar bastante o trabalho do Barroca. Deixa um pouco da sua opinião, a sua avaliação quanto a essas alterações nas comissões técnicas. Deixa o joinha, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Até a próxima.